Olá, sejam todos bem-vindos, internautas. Nós hoje estamos dando início a mais um programa Missão Educar. Sejam todos bem-vindos e eu quero dar o meu boa noite para o meu amigo que sempre está aqui comigo, Dirceu Moreira. Seja bem-vindo, Dirceu, para mais uma entrevista bacana que nós vamos ter. Boa noite, Ana. Boa noite a quem está nos ouvindo. E hoje nós vamos ter uma grande surpresa de experiências dos hemisférios direito e esquerdo, como é que funciona o nosso cérebro, né? Vai ser muito bom, vai ser muito útil. Isso mesmo. Então, vamos dar o nosso boa noite também, que seja bem-vindo ao Leonardo Kawashita, que é o diretor, né, do Método Supera. E hoje o nosso tema é ginástica cerebral. Então, como já falei, do Método Supera. Seja bem-vindo, Leonardo. Vou chamar você de Leonardo, tá bom? Tudo bem, boa noite. Obrigado, Ana. Obrigado, Dirceu. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Então, assim, o que nós queremos saber de você. Você é formado em administração de empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua atuação, e depois nós vamos falar um pouquinho da mudança, né, que ocorreu na sua vida, que as pessoas que estão nos assistindo vão se interessar bastante. Tudo bem. Bom, eu trabalhei 21 anos na indústria de tecnologia da informação. Minha formação original é administração de empresas. Nunca exerci. Trabalhei, na verdade, com projetos, né? E nos últimos anos eu me dedicava mais a questões educacionais referente a treinamentos e capacitação de equipes comerciais. Né? Com a crise que adviu aí 2 anos atrás, eu acabei sendo dispensado pela empresa e na minha procura, na minha busca por novas oportunidades, eu conheci o Método Supera. Mas, desculpa só interromper, mas ficou quanto tempo isso? Você saiu, foi desligado da empresa, deve ter dado uma preocupação, né? Porque você trabalhava há muitos anos na empresa, 21 anos, é isso? Isso, exatamente. Eu procurei, na verdade, o Método Supera eu encontrei por acaso. Eu estava realizando algumas pesquisas sobre empreendimentos, né? E por acaso eu achei na web um artigo sobre ginástica cerebral. Que é uma franquia, né? É uma franquia. Supera é uma franquia. E aquilo me chamou a atenção. Um termo que eu nunca ouvi falar, eu fiquei curioso, procurei entrar para saber do que se tratava. E isso já tinha se passado cerca de 5, 6 meses que eu estava disponível no mercado. Então, acabei me aprofundando sobre o método, achei super interessante, fui assistir uma aula e aí comecei a namorar. E depois de 8 meses eu decidi empreender, por conta própria, né? E graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu abrir aqui uma unidade aqui em São Bernardo do Campo. São quantas unidades aqui em São Paulo? Tem acho que no litoral, né? Na Baixada? Tem. O Método Supera ele é uma franquia, né? Ele está presente em todos os estados do Brasil, são mais de 300 unidades atualmente. Ele atua em todo o ABC Paulista e Baixada Santista. A gente tem unidades em todas as cidades aqui do ABCDM. E lá na Baixada a gente tem em Santos e agora recém-inaugurada é a unidade de Guarujá. Então, aqui em São Paulo são aproximadamente 30 unidades na capital. Entendi. Dirceu, qual a sua dúvida? Quer saber mais? Nós estamos vendo aqui vários... A minha dúvida era de uma coisa que estava conversando em off, eu não entendi direito. Você procurou o Método Supera por um problema com o seu filho ou foi o fundador? Então, quando eu estava procurando, eu acabei me aprofundando nos estudos, né? E acabei vendo a história do fundador do método. E a história dele, para mim, foi muito similar à minha história. Né? O porquê ele fundou o Método Supera foi buscando ferramentas para auxiliar o filho dele. Né? Um filho dele que há 12 anos atrás tinha 11 anos e tinha muita dificuldade relacionada à questão de atenção. Né? Quando eu escutei ele falando sobre essa história pessoal dele, eu acabei me identificando, porque eu também tenho um filho. E, por acaso, na época também tinha essa faixa etária, dos seus 12 anos,
Olha, e também tem dificuldade de se manter concentrado e com atenção interessante. alta. E aí acabei me identificando com as palavras do fundador e acabei indo buscar mais informações sobre o método, né? Se realmente funciona, como era o funcionamento dele e como é o trabalho que é realizado. E acabei me encantando aí Pelo jeito método. funcionou, né? Funcionou. Há quanto tempo você está com o método Supera? Eu estou há 2 anos. Então já deu Nossa, para, já. né? Porque o primeiro ano Já geralmente é dá. para sondagem, no Não, acho segundo que ano já é com- para saber. De repente, para esse tipo de situação, com um mês dá para E as perceber pessoas que mudanças. não sabem do que se trata, dá para você explicar um pouquinho do? Assim, Ana, Um pouquinho não, pode explicar tudo. Tá bom. O método Supera, ele é um método que ele ginástica para o cérebro. Então, a gente atua como um método complementar à educação formal. A gente não dá nenhum tipo de disciplina, mas são exercícios que trabalham tanto a parte cognitiva, que seria memória, foco, concentração, atenção, quanto exercícios para estimular também a parte socioemocional da pessoa. Então, uma pessoa que é muito tímida, muito introvertida ou extrovertida, ela precisa aprender com relação a como lidar com essas emoções, né? Então, a gente atua desde com as crianças, a partir de crianças de 5, 6 anos, sem limite de idade, né? Então, a gente atua em todas as faixas etárias. Como é que a gente atua? São aulas onde a gente exercita, através de várias ferramentas, nossa metodologia. Uma metodologia própria, desenvolvida aqui mesmo por esse senhor Antônio Carlos, que é o fundador do Supera, ele mora em São José dos Campos. E o ábaco, uma criança de 5 anos, que vocês começam a trabalhar com criança a partir de 5 anos. E o ábaco, uma criança consegue compreender ou vocês vão trabalhar com ele um pouco mais à frente? Não, a gente já inicia o trabalho no ábaco. Qual é a grande vantagem dessa ferramenta, né? Para que todos saibam, não sei se é de conhecimento de todos, o ábaco é uma ferramenta, é o nome Milenar, genérico, né? de uma ferramenta, né, de cálculo. É esse aqui, né? Que Vamos mostrar. Vamos Isso, mostrar, olha, exatamente. esse aqui é o Abaco, que eles trabalham, né, com criança a partir de 5 anos. Exatamente. E todas as crianças ou pessoas podem mexer com o ábaco. Na verdade, qual é a vantagem do ábaco? A gente sai do abstrato para o concreto. Então, quando eu manuseio o ábaco, eu estou quantificando minhas contas, meus números, através do concreto. Eu vou fazer uma demonstração depois para vocês, vocês vão entender melhor. Eu gostaria muito, Se você estou quiser curiosa. aproveitar, já que estamos falando do ábaco, você Vamos pode fazer então. agora. Vamos fazer. Vamos fazer uma demonstração, então, para as pessoas que estão assistindo. Quer que eu segure o microfone para você? Dá? Acho que dá. Então, como funciona o ábaco? Eu tenho aqui diversas pedras. Então eu Vocês conseguem ver aqui. Eu seguro o ábaco para você. Tá. Tenho diversas pedras, né? E elas são divididas por uma régua. Tá? Essa régua ela divide as contas inferiores das contas superiores. Tá? Como é que funciona? Cada conta, cada pedra, ela tem valor 1. Então, esta vale 1, esta 1, 1 e 1. E a conta superior, acima da régua, tem valor 5. Ok? Toda vez que eu aproximo uma conta da minha régua, eu estou somando. Toda vez que eu afasto uma conta da minha régua, eu estou subtraindo. Então, se eu fizer isso mais isso, eu tenho 2. Se eu tirar 2, eu fico com 0, porque eu não tenho nada encostado na minha régua. Se você descer a de baixo, se eu descer a de cima, eu fico com 5. Se você sobe uma outra, se eu subir mais 6. uma, fico com 6. Então, como funciona? Nós vamos fazer, através de exercícios que trabalham novidade, variedade e grau de desafio crescente, eu vou estimulando na criança ou no adulto, no adolescente, a habilidade de se manter concentrado. Pois ele só vai conseguir exercitar as contas no ábaco se ele estiver prestando atenção. Sim. Eu vou fazer uma conta rápida aqui, vocês vão me falar o resultado. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. O que é esse vermelho? O vermelho, como esse é um ábaco de professor, isso aqui é um ponto de referência. Então, a partir deste ponto do vermelho,
eu estabeleço minha coluna da unidade. Tá. E as contas à direita, né, são minha dezena, centena, e assim por diante. As contas à minha direita podem ser decimais. Tá. Né? Ou, se a gente tiver mais avançado, contas até com números negativos. Certo. Tá? No ábaco, nós exercitamos todas as operações matemáticas. Então, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, o princípio da ginástica cerebral são 3. Então, vou sempre trabalhar ou com novidade, ou com variedade, ou com grau de desafio crescente, ou com os 3. Quando eu aplico esse tripé, eu estou fazendo com que qualquer pessoa saia da sua zona de conforto. E aí o que acontece? Eu ativo novas conexões neurais no nosso cérebro. Aumento a capacidade de processamento. Né? E o objetivo do ábaco é estimular as questões atencionais, as questões de memória, as questões de concentração, de foco, disciplina e coordenação motora fina. Bastante Bacana, coisa. É bastante coisa mesmo. Muito legal. Então, eu vou fazer uma conta aqui. Faz todas as operações com As 4 operações. as 4 operações. Sim. Você vai fazer a operação de divisão agora para nós. Não, de divisão não. Faz aí de... Vamos fazer uma adição. soma. Fazer só de soma De mesmo. Viu? adição, não- Vamos fazer uma soma, porque a Vamos ficar divisão só com é... soma mesmo, É. está muito bom. É. Depois que nós formos para o método Supera e ficarmos lá 2 anos, aí depois Aí a pode gente- jogar o que Não, quiser para nós, me- que nós vamos menos fazer. que isso, você chega lá. É? Menos que isso, você né? chega lá, com Sim. certeza. Tá? Eu vou fazer uma conta, vocês vão me falar o resultado dela. Tá? Qual é importante? É vocês prestarem atenção nos movimentos. Tá? Eu vou cantar os números, vou fazer a operação e vocês vão me falar o resultado. Tá? Então, vou fazer uma bem tranquila. O Dirceu responde. Vamos lá, Dirceu. 1 mais 2 mais 1. Quanto deu? 4. Perfeito. Você fez de cabeça a conta, Dirceu? Não, eu prestei atenção em você fazendo. Tá bom. 99% das pessoas, quando eu faço essa conta, faz de cabeça. Tá? Por quê? Porque ela não está prestando atenção aqui. Você ficou olhando para a ferramenta. E o segredo do ábaco é a atenção. Quanto mais você olha para ela, você vai ter a resposta. Você não precisa ficar preocupado se a conta está certa ou errada. Se você fez com atenção, com concentração, você vai chegar no resultado. Leonardo, todas essas peças, todas as colunas é a mesma coisa. É 1, 2, 3, 4 e o de cima 5. Sim. Só que aí, conforme você vai utilizando para lá ou para cá, ele vai sendo ou decimal ou vai sendo... Exato. Eu vou aumentando para dezena, centena, milhar e assim por diante. Tá. Então, a primeira lá é dezena. A dezena ela vai ser a partir do meu A ponto primeira de... vermelha. A primeira vermelha é a unidade. Não, mas eu estou falando de lá para cá. Tem alguma sequência? Essas colunas, Então, assim, ó, tem, dezena. por A exemplo, posição que eu escolho, ponto vermelho, é onde eu vou iniciar minha conta. Então, por exemplo, se eu for fazer uma conta que vai dar milhar, se eu escolher esse ponto... não vai conseguir Não vai- não atingir cabe. a milhar, tá? Exatamente. Então, Porque existe... não vão ter as casas, né? Exatamente. Então, existe uma regrinha. A gente Ah. sempre escolhe o segundo ponto, o terceiro ponto da esquerda para a direita, que é o ponto mais centralizado. Então, a partir desse ponto, eu faço minhas contas. Tá? Por que desse ponto? Porque aí eu posso ter contas grandes e posso ter contas com decimais. Tá? Eu não quero usar, eu posso usar o último ponto aqui? Pode, não tem problema. Né? Só que se você tiver um decimal, você só tem 2 casas decimais. Sim, sim. Se você precisar de mais precisão, você vai ter que andar com o seu ponto de referência. Você Entendi. você pega o meio, que no Entendi. meio, Que tanto você vai para a direita esquerda. como vai para a Exatamente, esquerda, né? exatamente. Bacana. Então, eu vou fazer mais uma conta agora, um pouco mais avançado, para vocês entenderem também o grau de desafio crescente. Tá? Vamos lá, Dirceu. 5 mais 2 mais 1. 5 mais 2 mais 1 menos 3 menos 5 mais 4 mais 5 menos 4. Deu Quanto 4. deu? Olha a ferramenta, Dirceu.
A resposta está aqui. Não exagera também A a resposta segunda tá vez, aí. né? Não, mas olha Mas aí. a resposta está na própria Aqui. colocação. 9. Não, se você falou que está na própria resposta, Mas na é própria só olhar qual a conta que está encostada na régua. 5. 5. Essa é a resposta. Porque Ah, os é outros porque as ele outras desceu, voltaram. voltou, olha só. O que eu fiz aqui? Você De pegou uma uma forma pegadinha, né? bem exagerada, eu Ah. avancei o grau de E dificuldade. avançou e retrocedeu, porque Exatamente. você acrescentou e diminuiu, você fez Exatamente. Mas as de duas qualquer forma, operações. se olhar aí, vai ter. Por mais que você movimente as Se você- pedras, se vai sair tivesse- o resultado vai sair o quando olhar resultado. aí. Tivesse feito isso daqui. 0. Qual o resultado? Zero. É zero. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu falei agora 6, 7 números. Né? E você, na verdade, o que importa? É você prestar atenção na ferramenta. A gente ficou prestando É porque atenção no número. Não, né? eu Menos fiquei, cinco, eu mais fiquei prestando quatro, né? atenção Exatamente. nas É. pedras. Só que a velocidade com que você fez foi muito rápida, né? Mas Então, o mas que aí que acontece tá é o que o- acontece. Eles com a Ana. fazem A isso. falha, né? Isso. Das pessoas. 99% das pessoas se preocupam com o que eu estou falando. E não responde, né? Fica olhando assim e Não, fala, se não, perde, você colocou um porque monte o que de que coisa e não acontece? dá para Está tentando fazer a conta de cabeça. de cabeça, é verdade. Mas veja bem uma coisa. Então tá aqui. 7. Isso. Aí você colocou 7, 9. Desceu 6. Isso. Então, ó, vamos fazer mais uma aqui, Ana. Tá. Agora é com a Ana. Né? 2 mais 5 mais 1 menos 3 menos 5 mais 1. Quanto deu? Bom, Agora você olhou. olhei, prestei atenção. Então, olha só, para você fazer conta no ábaco, o ábaco exige que a pessoa que esteja manipulando ele fique prestando atenção no ábaco. Então, quando eu faço conta no ábaco, não dá tempo de você pensar em algum problema que você teve no dia a dia, senão você não faz a conta. Não dá tempo da criança pensar que ela, puxa, por que eu estou aqui? Se ela pensar em outra coisa, ela não vai fazer a conta. Ela tem, obrigatoriamente, que prestar atenção. E isso nós estamos falando de uma simples conta de, Uma simples conta. de soma e subtração. Imagina uma multiplicação O nesse que é treco. importante? O método Supera não ensina matemática. Tá. Tá? Nosso objetivo não é Desenvolver o raciocínio. não é a aplicação matemática, apesar de ser uma ferramenta matemática. O meu objetivo com o Abaco é desenvolver as habilidades que todos temos. Tá. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes mães nos procuram porque meu filho ele é muito desatento, ou ele perde o foco, ele não é concentrado o suficiente, ele vai mal na escola. O que acontece? É uma habilidade que precisa ser treinada. E ela vai sendo progressivamente, conforme o treino vai sendo realizado, sendo potencializada. E existe uma fase que você percebe, por exemplo, nos adolescentes isso é mais crescente do que a criança de 5 anos, ela consegue ficar mais, tem mais atenção do que um adolescente ou adulto. Como você percebe isso? Ou não tem, ou é relativo, depende de cada pessoa? Exatamente, depende de cada pessoa. Na verdade, não existe um tempo médio que a gente possa falar, olha, a criança vai desenvolver em tanto tempo e o adolescente em tanto tempo. Na verdade, depende de cada indivíduo. É que às vezes a gente acha que o adolescente é um pouco mais desligado, né? Porque é uma fase que ele está em transição, então ele é mais desligado. A gente pensa isso, mas às vezes pode até que, como você falou que é relativo, pode ser que não tenha nada a ver. É um conceito errado mesmo, de a gente pensar que o adolescente. Tem adolescentes que são bastante conectados, outros, e tem adultos que são desconectados, né? Agora, eu posso pedir uma coisa para você, só por curiosidade. Por curiosidade. Faz uma multiplicação 5 vezes 7. Eu quero ver. 5 vezes 7. Deixa eu olhar aqui de frente, para mim não me confundir. Segura aqui para você. Vou deixar aqui. Tá. É porque eu não sei se dá para pegar. Só para mim olhar aqui. Ele faz, depois a gente mostra. Isso. Tá. Então é 5 vezes 7, né? É. Eu vou fazer aqui. Quando eu faço 5 vezes 7, eu tenho que contar quantas casas eu vou utilizar. Certo. Então, como são 5 vezes 7, são 2 casas. Eu vou andar 2 casas e eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes 7 dá 35. Sim. 3. Quando eu posicionei meu dedo aqui, essa casa virou dezena.
Tá? Aí eu volto e somo a unidade. Tá? É um pouco complexo eu te explicar aqui, tá? Tem que fazer, tem que é. ser, tem que... Tem que ter o frente a frente, né, para perceber. Uma lousa fica mais fácil. Quando você virou, já perdi a noção de espaço-tempo. Mas é simples. Não, só explica o tenho princípio. Só explica o ponto de referência, né? Uhum. Quando você vai fazer a multiplicação, eu vou contar quantos números eu tenho envolvidos. Então, 5 vezes 7 são 2 números. Eu sei que são 2 casas. No máximo, eu vou ter uma dezena e uma unidade. Eu não sei quanto é, mas eu sei que eu vou usar uma dezena e uma unidade. Eu vou contar 2 casas a partir da minha referência. 1, que é a referência, e o próximo, 2. Quando eu faço a multiplicação, esta casa onde eu estou com o meu dedo, virou minha dezena. Então, 7 vezes 5, 35. Você vai subir 3 pedras. Vou subir 3 porque aqui é minha dezena. Tá, 3. E o 5, eu volto para a casa do lado e abaixo essa aqui. Tá? Então, se fosse 99 vezes 9, são 3 casas. E assim por diante. Depende muito do número, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai explicar mais pra frente. Não era a curiosidade, tem que praticar porque você faz com o ábaco todas as contas. Faz, mas é que assim, para você chegar na multiplicação, você tem que ter uma boa base de soma. Tá? Porque, por exemplo, para você fazer as contas no ábaco, existe uma base que a gente chama de conta. É uma sequência. Lógica. Então, você não sai imediatamente da soma para a multiplicação. Você passa por pelo menos 3 estágios dentro da soma que você vai amadurecer para chegar na multiplicação. Senão você não consegue multiplicar. Por isso que eu pensei que, de repente, aí você falou, percebi que é bastante complexo. Ele fez a demonstração, mas para você saber exatamente... Mas não, assim, para eu compreender isso aí, eu tenho que passar pelas fases mesmo. Sim, sim. E o que é a multiplicação? É a soma. Né? Você somar várias vezes o mesmo número. Várias vezes a mesma coisa. Então, a base matemática da multiplicação é a soma. Então, para você chegar e executar uma boa multiplicação, você tem que ter uma boa base. E vai mexendo com o seu raciocínio, né? Vai mexendo. Você vai tendo que, né, saber para poder pôr. Legal, bem bacana isso, viu? Agora, tem outras coisas aqui também, né? Fora o ábaco, nós temos... Deixa eu pôr aqui. Nós temos outros... Então, o método ele trabalha com 6 ferramentas pedagógicas, tá? O ábaco é uma delas. Outra ferramenta que a gente atua são os jogos pedagógicos. Então, eu trouxe alguns aqui. Torre de Hanoi, torre vertical. Esse da torre vertical, vou te falar. Você vai fazer, Dirceu? Vou. Vamos pegar a torre, então. Esse aqui é um jogo individual. O objetivo é tirar essa argola da torre. Tirando, pode tirar. Quebrar a torre. Pode dar para Ana que ela tira. A mulher é mais inteligente que eu. Não. Vamos lá, Dirceu. Não faço a mínima ideia, né? Eu acho que... Eu tiro em 10 segundos, hein? 10 segundos? Eu tiro em 10 segundos. Muito interessante, mas... Então, por favor. Você falou que tira em 10 segundos. Tira você. Vou tirar. Caiu a argolinha. Tem uma técnica para tirar. O que acontece? Esse jogo ele é um jogo na qual eu vou exercitar com qualquer pessoa também a questão de atenção, de raciocínio lógico, paciência e resolução de problema. E paciência. Resolução de problema. Que é o principal objetivo desse jogo, resolver um problema. Né? Eu vou voltar ele aqui, nós vamos discutir a resolução do problema. É a mesma atividade também daqueles cubos mágicos que você tem que muda as cores. Aquilo lá também faz parte de um
de um desenvolvimento. Sim, também. Né? Aquele jogo, o cubo mágico também faz parte de um Que tem é um jogo pessoas individual que também. treinam tanto que chegam a Nossa, aquele colocar. cubo mágico, pelo amor de Deus. Ele fica com a Sim. mágica dele e eu não me preocupo com ele. Mas eu Mas não tá mexo vendo, com o cubo, não. Hein? Mágico. Desenvolver o outro lado do cérebro que a gente está estagnado, né? Desenvolver o quinto lado do cérebro. Deve ser, viu? O que acontece com a torre? Eu vou contar o segredo dela para vocês. Quando eu entrego a torre, eu entrego ela nessa posição. Aí eu falo para a pessoa, tire a argola para mim, sem você destruir a torre. A pessoa vai trabalhar nessa posição. Ela não vira a torre. Quando você vira a torre, o que eu tenho aqui? Um vão. E é pelo esse vão que eu vou resolver o problema. Então, qual é o primeiro problema da torre? Porque eu não essa argola consigo. não sai de jeito nenhum se você não sai. Por que ela não sai? Porque eu tenho 2 triângulos nas pontas da corda que me impedem de sair. Se ela não sai por cima, direto, eu tenho que pensar em outra saída. E aí que você... E aí é por isso que você não entrega ela com a abertura para frente, que é para o cara não... Isso, para ele não ver. Não dá dica logo de cara. A pessoa sozinha tem que fazer isso aqui. Entendi. Ela vai Passar chegar. o triângulo pelo vão e depois fazer A primeira coisa que eu manobras. fiz, quando eu estava ali, foi tentar passar a coisa no vão, mas aí depois a bolinha eu não raciocinei que ela poderia... Isso. Vamos mostrar agora, então, que nem você falou que esse das rodas, esse aqui é a torre, chama Torre de Hanoi. Torre de Hanoi. Isso. Vamos apresentar primeiro para todo mundo ver o que bom. você trouxe aqui de novidade. Esse aqui é o quê? Isso é um jogo chamado Hora do Rush. É um quebra-cabeça. Tá? A gente atua principalmente com as crianças e com terceira idade. Tá. O objetivo do jogo é você tirar o carrinho vermelho de dentro do estacionamento. Tá? Então, ele tem vários níveis de dificuldade. Sempre começa com um nível mais baixo e vai com um grau crescente. Esse outro aqui da caixinha? Isso aqui chama chocolate. Cada um que mudar tem direito a comer uma pedra. Não, a ideia do chocolate você está vendo ali montado aqui, parece uma barra de chocolate. Olha, deixa eu pôr assim. Parece uma barra de chocolate. Mas mesmo. É um quebra-cabeça. Então, se eu desmontar ele, são várias peças e o objetivo é você remontar. Encaixar direitinho, do jeitinho que está aí. Exatamente. Entendi. Esse outro aqui? Isso aqui é o Tangram. É um quebra-cabeça de 7 peças. Ele foi criado na China há mais de 2.500 anos. Isso aí eu conheço. Conhece, né? Só 2.500. Só pouco tempo. 2.500. Então a gente trabalha com o Tangram. Esses outros, os dois também são, né? São moldes de Tangram. Tá. Né? O que a gente faz? A gente começa sempre trabalhando figuras geométricas para depois introduzir outros tipos de figuras, como animais, letras, números e assim por diante. Bacana. Com essas peças eu tenho que formar. Isso. A ideia do molde não é que ela monte em cima, é que ela tenha uma referência para fazer outras, para montar o habilidade de montar de outra Dependendo da dificuldade da pessoa, você até pode permitir que ela monte e depois você desmonta para começar. Aquela outra caixa Isso aqui é o kit de material, né? Eu trouxe ele aqui porque tem as apostilas. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, se matricula no método Supera, ele recebe todo esse material aqui das apostilas. Isso, exatamente. Então, na verdade, você tem um kit por faixa etária. Né? Então, o kit de criança não vai ser igual ao kit de um adulto. Sim. Olha lá. Eu vou tirar aqui para mostrar aqui, pessoal, o que tem num kit. Ele vem sempre um ábaco, um tangram, e ele vem todas as apostilas que o aluno vai utilizar no curso. Tá? No caso, são 4 apostilas de ábaco. Qual a duração desse curso? São 18 meses. Eu tenho as apostilas de ábaco, sempre em nível crescente, tá? E apostilas abrindo horizontes. O que são as apostilas de abrindo horizontes? São jogos de raciocínio lógico,
visão espacial, e que desenvolvem na criança, no adolescente, as questões de resolução de problemas. Qual é o tempo fez a matrícula, recebeu o material, são 18 meses, é isso? São 18 meses. Qual a duração das aulas? Diário? As aulas são semanais. Semanais. Elas duram 2 horas, 2 horas de duração por aula. Tá? Além da aula, você tem alguns exercícios que você faz em casa. Então, tem um treino online que ele executa em casa, são 30 minutos semanais. Tá? Mas a aula em si são 2 horas. E o resto do tempo, então, fica por conta aqueles exercícios neuróbicos que vocês colocaram? Então, exercício neuróbico que vocês ensinam? As neuróbicas são executadas dentro de sala de aula durante os exercícios. Mas não pode fazer também fora? Pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer uma neuróbica pode orientar em casa. A neuróbica, né? Por exemplo, uma boa neuróbica é você tomar banho. Vamos explicar, né, para o pessoal. Vamos falar o que é uma neuróbica, né? Então, neuróbica é muito parecido com aeróbica, né? A aeróbica é um exercício para o nosso corpo. A neuróbica é um exercício para o cérebro, né? Que nós fazemos para tirar ele da zona de conforto. Então, tudo que você faz no seu cotidiano, porém de uma forma diferente, eu exercito essa neuróbica. Exemplo, quando eu vou almoçar ou vou jantar, eu troco os talheres de mão, direito e esquerdo. Escrever com a mão esquerda. Escrever com a mão esquerda. Né? São exercícios que você faz. São exercícios. Ninguém usa relógio aqui, né? Não. Não. Mas se usasse, trocar de pulso o relógio. Aliança não pode trocar. Existe um... Aliança não dá para trocar, tem que deixar aqui mesmo. Tem que deixar aí mesmo. Mas um exercício bem fácil da gente realizar é o caminho que a gente faz do trabalho para casa. Essa é uma questão que todo mundo repete o mesmo caminho todas as vezes. Faz alterar, pensa quando você vem de lá da sua casa para cá, quantas vezes você faz o mesmo caminho? De todas as vezes que eu venho para cá, eu todo dia faço um caminho diferente. Porque algumas vezes eu também me perco. Aí eu aproveito para fazer um caminho diferente. Você ia falar alguma coisa do banho? Do banho, uma neuróbica que a gente recomenda fazer em casa, tem que ser em casa com cuidado. É você tomar banho com os olhos fechados e de luz apagada. E sem o recurso da mão visão. direita para passar o sabonete, você usar a mão esquerda também. Sim, também. Mas a ideia é que você tire o recurso da visão, que é algo que a gente usa 99% do tempo, né? E se faça uso dos outros sentidos que a gente utiliza menos. Você sabe que eu tinha um amigo que você falou disso, um amigo meu que ele dava aula de TI. E ele deu aula de TI para crianças, para cegos. E ele dava aula vendado, os olhos vendados. Ele começou a ver que ele começou a desenvolver aquela competência quase igual os alunos dele. Você muda a sua percepção, né? Na verdade, você treina algumas habilidades que você desconhece, inclusive, que você tem essa capacidade. Então, que bacana. Nós vamos passar as fotos, tá? Porque nosso assunto está tão interessante, acho que nós vamos te chamar mais uma vez. Sem problema. Para a gente fazer outros testes. Aí, fala um pouquinho é uma marca e já existe. Então, o Supera é uma franquia, né? Ela existe já há 12 anos no mercado. Ela foi criada em São José dos Campos por um engenheiro chamado Antônio Carlos. E ele criou a marca, a metodologia, justamente para ir de encontro com a questão pessoal dele. O filho dele tem déficit de atenção. Né? Normalmente acontece isso. E ele foi buscar ferramentas que pudessem auxiliar o filho dele na escola. Né? Nessa busca dele, ele encontrou o ábaco, né? Que a gente chama de soroban, o ábaco japonês. Ele se encantou por isso, aplicou no filho dele e viu que poderia utilizar com outras pessoas. Né? Juntou uma equipe de pedagogos, neurocientistas para estudar, e aí eles criaram todo esse material, agregaram jogos que já existem no mercado, né? Tangram ele não inventou, é uma ferramenta que já existe de mercado. E com isso ele foi agregando essas ferramentas, pois cada uma delas atua com determinada habilidade. Né? Por exemplo, o Tangram, invariavelmente, você vai atuar com a sua habilidade de visão espacial. Né? Não tem nada a ver com raciocínio lógico. Né?
Espacial. Exatamente. Inteligência espacial. Esses são os alunos da escola? Né? Esses aí são alunos nossos, terceira idade. Que bacana, viu? Essa foto foi especificamente da inauguração, né, da unidade, e aí a gente teve vários convidados, e aí eles puderam experimentar uma aula demonstrativa que a gente realizou, onde eles puderam vivenciar as ferramentas do curso. Muito bem, parabéns. Nossa, muito legal. E hoje em dia, as pessoas que tiverem interesse agora procuram por você, passa o endereço, tudo direitinho. Tá, nós estamos localizados no bairro de Rua de Ramos, aqui em São Bernardo do Campo, ao lado da termomecânica. A rua é a Rua 12 de Outubro, número 41. Nós estamos todos os dias, das 8 às 21 horas, e sábado, das 8 às 13 horas. Os profissionais que atuam com você lá na escola, né? Vocês falam escola? Escola. Meus educadores são formados em pedagogia, e eu tenho uma que é pós-graduada em psicopedagogia. Tá. Mas assim, não é um pré-requisito básico ser pedagogo. Tá? Muito mais do que isso, a gente vê as questões atitudinais da pessoa. Entendi. Se ela tem a condição Aproveitar de... a profissão também. Né? Exato. Nós já estamos terminando nosso tempo, é isso? Você já recebeu? Está terminando o nosso tempo. Dá tempo uma pergunta bem rápida? Não, dá. Não, porque eu estava conversando com ele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho que vocês conseguiram com crianças com síndrome de Down e com autismo. Por que eu estou falando isso? Porque as APAES, elas lidam muito com essa questão da estimulação, com frequência, com tudo é estimulação, tudo é ao vivo, tudo trabalha os 3 sentidos, né? Visual, auditivo, sinestésico, a tato e gustativa trabalha tudo. Como é que vocês observaram mudanças? A gente tem na nossa unidade alunos com autismo, né? Transtorno do espectro autista são vários níveis diferentes, Sim, né? sim. Mas essencialmente o que a gente repara com esse aluno, que eu posso falar por ele estar lá, é que existe um grande progresso na percepção dele em relação à capacidade dele. Então, a primeira atuação nossa do método em cima desse público é fazer com que eles percebam que eles têm a capacidade, né? E a partir disso, dele entender que ele consegue realizar uma atividade que até então todo mundo falava para ele que ele não iria conseguir, enche ele de coragem e motivação para ele seguir em frente. É o que a gente sempre vem falando no nosso programa Missão Educar. A gente fala muito da palavra, eu acho que é a oportunidade. Quando você dá oportunidade para o outro ser humano desenvolver, seja lá qual habilidade for, se você está dando essa oportunidade, você já está fazendo com que ele desenvolva muita coisa, né? E até se tornar um pouco mais independente, dependendo do... Que nem no caso do síndrome de Down, nós já sabemos que não existe graus, né? Que às vezes as pessoas às vezes falavam, é o grau. Não tem isso. Eu acho que a única percepção que ele deve ter visto com relação ao autista e o síndrome de Down, que o síndrome de Down é muito afetivo, né? O Down é muito inteligente, né? Ele tem é muito afetivo também. Exatamente. Né? Então, o que muda, na verdade, de um para o outro, né? São, na verdade, as abordagens que a gente faz em relação a como atingir os objetivos de cada um, né? Por exemplo, eu tenho crianças que têm dislexia. A abordagem com ele é diferente de uma pessoa que... Daí a vantagem de você ter um psicopedagogo, realmente. É assim, para esses casos, né? A gente estuda bastante as questões dos desafios, porque quando as pessoas procuram, ou os pais, ou responsáveis, sei lá, procura por a sua escola. E eles vão falar o relato do porquê que eles estão procurando, Sim. né? É concentração, Sim. né? Aí nisso você monta um trabalho e vai trabalhando, vai desenvolvendo essas atividades em cima desse aluno, dessa aluna. Isso, Ana. O que acontece é que quando a pessoa nos procura por algum motivo, né? A partir do momento que ela se torna uma aluna do Supera, a gente tem um processo de entrevista. Né? Nessa entrevista, eu vou detalhar essa questão que a mãe ou o pai nos trouxe. Né? E esse detalhamento ele é feito pelo próprio educador, onde ele vai conhecer mais um pouco do perfil, tanto social, emocional,
quanto da parte cognitiva desse aluno. E você falou na média de 18 meses, mas pode acontecer de ter que passar um pouco disso? Menos. Pode acontecer de ter casos que a pessoa termine antes, porque nós respeitamos a velocidade de desenvolvimento individual de cada pessoa. Tá. Então, pode ter uma pessoa que vá lá e acabe o curso, termine todo o material antes dos 18 meses, mas existem pessoas que a gente sabe que o trabalho é contínuo. Então, ou seja, ele não vai terminar em 18 meses, eu vou precisar de 24, 36, mais tempo, até né? mais às vezes. Até ele atingir Exato. A questão da maturidade cognitiva que ele precisa. Tá. Então, a gente tem... E a experiência com terceira idade? Que terceira idade tem uma coisa muito importante na terceira idade, é o fato dessas pessoas ficarem inativas nas suas casas, e daí advém os problemas que ocorrem com o cérebro. Porque se o cérebro entra em atividade, ele dificilmente vai ter aquela problemática toda, inclusive até mal de Alzheimer. Está se provado que exercitando-se o cérebro consegue se amenizar esse tipo de coisa. Quer dizer que o resultado, eu acho que com eles você vê mais rápido esse resultado, com ele e com as crianças, né? São públicos bem distintos, cada qual com a sua característica, né? Criança, acredito que seja mais rápida, a plasticidade é maior, né? Então a gente vê resultados com uma velocidade maior. Mas na terceira idade, como você bem falou, Dirceu, as pessoas nos procuram por uma questão de bem-estar, né? De se manter ativas. Quando a gente aposenta, a gente fala, não vou fazer mais nada. Sim, não é? O que a pessoa faz? Acaba se retraindo, ficando reclusa e não tem mais contato social. Né? Você acaba perdendo o contato com as pessoas que você tinha. Então, o ser humano nasceu para viver em sociedade. Não nasceu para ficar sozinho. Então, essas questões de você ficar sozinho trazem depressão, e a depressão causa doenças. Né? E aí as mais variadas. Alzheimer é a mais famosa, mas a gente tem vários casos de demência, como AVC, como Parkinson, né? Sim. Todas elas, eu não vou trabalhar para evitar elas. Né? Você não vai se transformar numa clínica. Exatamente. Você vai ser uma clínica do cérebro. Mas eu posso trabalhar a questão da saúde para postergar qualquer tipo de efeito dessas doenças. Então, o fato dele poder ter Alzheimer, o fato dele fazer ginástica cerebral não vai evitar que ele tenha. Mas eu vou postergar o aparecimento dessa doença em pelo menos 10 anos. Isso é comprovado cientificamente. Interessante. Nosso programa está chegando ao final. Já? Um assunto, você viu como passou rápido? Você viu? Nossa, um assunto tão interessante, né? Então, você que está aí, que gostou, que tem interesse, o Leonardo já passou o endereço, mas a gente pode passar novamente na hora que ele for fazer as considerações finais. Mas já viu aí que tem vários exercícios que pode fazer em casa mesmo, né? Como nós já falamos, mudar seu caminho, tomar banho, apagar as luzes e tentar fazer diferentes do que você faz no dia a dia, né? Principalmente as pessoas da terceira idade. Exatamente. Né? Aproveita para falar da sua palestra, que eu vou falar da minha, que eu vou fazer amanhã verdade. na PAI de São Caetano. Vou estar fazendo uma palestra amanhã na PAI de São Caetano sobre a matemática do amor. Ótimo. Matemática. E você vai fazer a palestra onde? Nós vamos estar, esse mês é o mês de aniversário da unidade aqui do Rude Ramos, nós estamos completando aí 1 ano de operação, e aí, em parceria com vários profissionais, a gente está oferecendo para a comunidade palestras gratuitas. Tá? O objetivo é conscientizar as pessoas da importância da ginástica cerebral e também falar de outros assuntos que são pertinentes a nós todos. Tá? Essa semana, no dia 9, nós vamos ter uma palestra com um coaching. Ela vai falar sobre, o tema da palestra é você, o diretor da empresa mais importante do mundo, sua família. Ela vai falar sobre hoje nossos conflitos, né, entre os desafios de conciliar vida profissional com vida pessoal, balancear isso na vida familiar, né, alguns erros comuns que acontecem, né, entre relacionamentos de pais e filhos. E onde vai ser essa palestra? Lá na nossa unidade mesmo, lá em Rude Ramos, né, a partir das 19 horas. Né, é livre. É aberto para qualquer pessoa que tenha interesse. O dia? Dia 9 de maio, 19 horas. 9.
lá na unidade Rude Ramos, na rua 12 de outubro, número 41. A única coisa que eu peço para quem tem interesse é que entre em contato conosco, porque a gente tem um espaço físico limitado, então as vagas são limitadas justamente pelo nosso espaço. Certo. Tá? Muito bem, então. Agora nós encerramos o nosso programa. Acabou. Olha, espero que vocês tenham gostado do tema. O tema é muito interessante, eu amei, né? E vamos trazer o Leonardo mais para frente, né? Numa outra oportunidade nós o traremos aqui. E é isso, terminamos o nosso programa. Um beijo a todos vocês e até o próximo programa Missão Educar. Obrigada.